Boa noite. Começamos o Gazeta Esportiva em luto, lamentando o falecimento na noite de ontem de um dos mais importantes centroavantes do futebol brasileiro e maior camisa 9 da história do Santos, o eterno Coutinho. Ao lado de Dorval, Mengalvio, Pepe e Pelé, ele fez parte daquele que é considerado o maior ataque de todos os tempos. Juntos marcaram impressionantes 295 gols em 99 jogos. Perdemos o gênio da pequena área. A pequena área amanheceu mais triste. O lendário ataque dos sonhos do Santos perdeu ontem à noite o centroavante. Morreu Coutinho, eterno camisa 9 do Peixe e terceiro maior artilheiro da história do clube, com 368 gols em 457 partidas. No alvinegro praiano, foi bicampeão da Libertadores e do Mundial, além de vencer 6 campeonatos paulistas e 5 brasileiros. Na seleção, foi campeão do mundo em 1962. Tudo que tenho, devo ao Santos Futebol Clube, construí família aqui, tenho minhas filhas. E realmente o Santos deu a alegria que eu tenho de viver hoje. Nas redes sociais, o Santos lamentou a perda do ex-jogador. A CBF também publicou uma nota de pesar no site da entidade. Entre tantos clubes solidários à perda, destaque para o Palmeiras, que publicou uma foto de Coutinho na época com a camisa alviverde. O camisa 9 é considerado o maior parceiro de Pelé. O rei do futebol escreveu que as tabelinhas entre os dois serão feitas um dia no céu. Eu fui um jogador que eu nunca me preocupei praticamente em fazer gols. E esse cara vinha de trás e tocava. Ele passava trontando que nem doido, pô. Eu digo, é com ele mesmo. Tá aí, malandro, faz esse troço aí, porque a gente jogava pelo bicho. Então, pra mim, ele fazendo gol, eu vou ganhar o bicho. O apelido de mestre da pequena área foi dado por conta da frieza para finalizar as jogadas. É como você subir de cabeça de olhos abertos. Você cabeceia justamente onde você quer e tá sabendo que o goleiro não tá lá. Não é qualquer um que... Tudo bem, mas isso aí você aperfeiçoa. Eu também não sabia. Como é que você... Eu fui tentando me apropriar. Você descobriu isso aí, essa história do que você estava chutando muito forte, desnecessário? Não, o Mauro me chamou a atenção O Mauro foi o Mauro Ramos. Mauro Oliveira, maravilhoso. Treinador na época. Ele me chamou a atenção, mostrando uma Gazeta Esportiva e tal, mostrou. Eu vi, mas não entendi o que ele quis dizer com aquilo. E aí ele me chamou a atenção. Eu vi um jogo contra a Portuguesa do Esporte, o goleiro Orlando, o falecido Orlando, pulando na bola, certo? Pulando na bola e de olhos fechados. E eu chutando a bola lá em cima. Aí desse dia em diante eu comecei a tocar. Coutinho, com 15 anos, já foi artilheiro do torneio Rio-São Paulo e fez 2 gols na final contra o Vasco. Então ele foi talvez o jogador mais precoce do futebol brasileiro. E provavelmente teria sido um astro ainda mais reconhecido caso não tivesse sérios problemas no joelho. Coutinho deveria ser o titular do Brasil na Copa do Chile aos 19 anos, porém esses problemas fizeram com que ele ficasse no banco e Vavá acabou jogando aquela Copa. Coutinho foi o que melhor entendeu Pelé, segundo o Almir Albuquerque, o Almir Pernambuquinho, isso porque ele era tão genial como o Pelé. Pelo menos hoje o jogador está robotizado. O treinador grita, cai aqui, ele cai ali, ele cai lá, ele cai, domina, pá, tá. Mas não cria nada. Ele não cria, pô. Ele não modifica o jogo. Tá entendendo? Então fica naquele grito do treinador. Pô, tem hora que dá pro cara partir pra dentro. Pô, domina e parte pra dentro do cara, tá mano a mano. Aos 75 anos, Coutinho faleceu na casa dele, vítima de um infarto. Em 2014, o ex-jogador teve que amputar alguns dedos do pé em decorrência de complicação com a diabetes. Bom, muito boa noite. Michele, Garrafa, a gente revendo aí esse encontro único da história
de Dorval Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe, depois que eles pararam de jogar futebol. A única vez que eles se reuniram foi neste dia, na casa do Pelé, para a TV Gazeta, para esse especial O Maior Ataque do Mundo. Nesse dia o Coutinho estava muito feliz, estava muito alegre. Ele, de um modo geral, era um cara triste. E é fácil explicar por quê. O Coutinho, ele era titular do Santos com 15 anos e era um ex-jogador com 24. Ou seja, foi tudo precoce, tudo. E o Coutinho é um mito eterno. Mas o Antônio Wilson Honório é um ser humano normal. Ele tinha que continuar comendo, ele tinha que continuar se vestindo, tinha que continuar morando, e aí vieram as dificuldades financeiras. E ele não conseguia entender, e o que eu vou falar não tem nada a ver com inveja, não tem nada disso, não era esse o problema. O Coutinho dizia assim, caramba, eu dei muito azar, porque se eu jogasse nos dias de hoje, por exemplo, com a genialidade que ele tinha, ele ganharia muita grana. Então, sabe, porque a gente tem que diferenciar o mito, o ser mitológico, o ser eterno, no caso o Coutinho, que foi o jogador que parou com 24 anos, do ser humano que com 24 anos não tinha mais trabalho. E aí foi essa coisa toda, essa dificuldade. E ele era meio rabugento mesmo e tal. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com o Coutinho, veio a diabetes, essa doença toda, esse problema todo. Em algum momento ele não ficou bem com o Pelé, teve um encontro que o Oliveira Júnior e eu organizamos aqui na Federação Paulista de Futebol, onde eles se abraçaram depois de muitos anos que eles não se encontravam. E nesse dia ele esteve lá com o Pelé, e foi um dia bem legal, um dia bem gostoso que a gente teve a felicidade de registrar. Então, o problema era que o Coutinho jogava ao lado do Pelé. Qualquer um que jogasse ao lado do Pelé, qualquer um, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar, qualquer um que jogasse ao lado do Pelé, seria o outro. Só que esse outro era um gênio. Ele entendia o Pelé. O Pelé, ele via a jogada com 3 segundos de antecedência. O Coutinho via com 1, 2. Mas tem que ser gênio para jogar do lado do Pelé. Mas é difícil, né? Porque você estava do lado do cara que você não podia estar do lado, né? Mas ele deixa uma história fantástica e a gente manda aqui um abraço à família do Coutinho, que, a bem da verdade, está sofrendo muito nos últimos anos, com problemas de diabetes, e, enfim. Em algum momento tem que ir, a gente lamenta muito a perda desse fabuloso jogador de futebol. Boa noite, Flávio, boa noite, Michele. O Gazeta não poderia começar de outra forma com o Flávio, né? Obviamente falando, aqui em nome de toda a equipe do Coutinho. Além de ter visto o Coutinho jogar, Pelé, eu peguei alguma coisa ainda do Pelé, Coutinho obviamente só na história, mas o Flávio até dizia para ele, né, que parabenizava o Flávio, toda a nossa equipe aqui da Gazeta, mas especificamente o Flávio, porque isso que a gente mostrou na abertura, esse trabalho que foi feito de reunir esse ataque fantástico, né, do Santos com o Pelé e toda essa trupe, isso ninguém tira. Na casa do Pelé. Na casa do Pelé, isso ninguém tira. Né? E nós que somos jornalistas, eu completo 30 anos de jornalismo esse ano, e a gente tem as histórias, né? E essa, entre as brilhantes histórias que você tem, Flávio, obrigado, você pode guardar essa com certeza como uma das principais, eu não tenho nenhuma dúvida, porque nós que amamos o jornalismo sabemos o quanto é prazeroso quando a gente atinge um objetivo, a gente consegue levar ao nosso público a verdade e a história. E esse eu tenho certeza que foi um momento marcante. Então hoje, num dia muito triste, vamos fazer dessa tristeza, e o Coutinho que nos alegrou muito, alegrou aqueles que amam o futebol, alegrou o povo brasileiro, vamos pegar algo alegre. Algo alegre é esse documentário que foi feito por você, por toda a nossa equipe aqui na Gazeta, e numa carreira brilhante que você tem, você teve essa honra. Então eu presto essa homenagem ao Coutinho, através aqui do Flávio Prado, da nossa equipe, com esse brilhante trabalho, Flávio. Obrigado. Incrível. Aliás, a gente devia dar uma reeditada e usar esse especial, porque ninguém tem isso daí. É único. É brilhante, isso é o único mesmo. Da Fundação Castelibra, da Gazeta. Notícia. E o Flávio não dá para reeditar. Não, reeditar se de repente pegar melhores momentos. O que eu quero dizer aqui todos, sabe, tudo sabe aquele negócio que você fala... E está à disposição aí nas nossas redes sociais. E, enfim, é muito legal. Ó, só para dar uma curiosidade aqui, o nosso editor Vicente Lomona, como informa, ele teve que editar essa parte do Odir Cunha, né, a sonora do Odir Cunha, e o apelido do Coutinho, não é porque ele tinha Coutinho no sobrenome dele, não, vem de Couto. Porque a família dele chamava ele de Couto, quando ele era muito pequenininho, ele era muito baixinho quando ele era criança. E aí ficou Coutinho, 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 e no futebol ficou sendo Coutinho. Mas ele até que ficou com 1,67 m e tal, não ficou tão baixinho. Mas é engraçado isso. Eu achava também que fazia parte do nome ou alguma coisa da família, mas não é de pequenininho.
O Coutinho foi velado no palco onde mais brilhou, a Vila Belmiro. E foi no Salão de Mármore do lendário Estádio do Santos que familiares, amigos, ex-companheiros e fãs deram o último adeus ao camisa 9. Veja com Thiago Salazar. Tristeza, uma profunda tristeza. O sentimento tomou conta da Vila Belmiro desde a madrugada dessa terça-feira. Antônio Wilson Vieira Honório, o popular Coutinho, eterno ídolo do Santos, parceiro de Pelé, não suportou um infarto na noite desta segunda e morreu aos 75 anos. Coutinho foi velado por 16 horas no Salão de Mármore da Vila, antes do sepultamento no Memorial, cemitério vertical da cidade. Multicampeão com a camisa do Peixe e da seleção brasileira, Coutinho deixou saudade e a lembrança de uma personalidade forte e irreverente. Eu não tinha estatura para subir de cabeça com o Aldemar Carabina, com o Aldemar, com o Ditão. Eu não tinha estatura para isso. Então o que eu fazia? Bater o escanteio, eu antecipava. Enquanto eles estavam fazendo assim, eu estava comemorando. Tem coisas que não se tem palavra para se explicar. Se nós vamos falar, você está falando do mundo do futebol, né? Eu já vou te falar do homem, da pessoa. Para mim foi um pai. Foi um cara extraordinário, um cara que me ensinou muito. Não tive o prazer de jogar com ele, mas tive o prazer de trabalhar com ele. Nós perdemos ontem o maior centroavante que esse clube já teve. Depois do Coutinho aqui, passaram os camisa 9. Passaram muitas camisas 9, mas centroavante mesmo foi o Coutinho. Ele dentro da área foi o mestre, né? Realmente ele dizem que ele foi superior ao Pelé dentro da área. Para jogar do lado do rei, né? Se entender com ele é muito difícil. Se hoje a gente pode dizer que joga num grande clube, numa camisa tão pesada, é por conta do que ele e aquela geração fez, né? Também construindo uma história muito linda aqui. E ele mesmo brincava, né? Ele mesmo brincava falando assim que ele sabia que ele tinha deixado muita pressão pra gente, né? Ele sabia, ele falava assim, eu sei que a gente jogou uma bucha pra vocês. Pelé não pôde comparecer ao velório do amigo, mas mandou uma coroa de flores com a frase "Saudade do grande parceiro". O rei costuma dizer que Coutinho foi responsável por metade dos gols marcados por ele. Aliás, o reconhecido maior ataque de todos os tempos, formado por Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, agora está desfalcado. Um dia triste, dia de hoje. Eu soube que uma das últimas palavras que Coutinho falou, me disseram até os seus familiares, foi: como está o Pepito? Poxa vida, perdemos o nosso centroavante, que inclusive era o mais novo de todos, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, foi o ataque que eu sempre falo, eu era o único cara pálida do ataque, uma cariolada maravilhosa. Estamos desfalcados. E as notícias tristes não param por aí. Morreu hoje, no começo desta tarde, o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Ele tinha 74 anos e foi vítima de um câncer no cérebro. Polêmico, controverso e amante de um bom charuto, Eurico Miranda começou no Vasco como diretor de cadastro em 67 e ocupou inúmeros cargos dentro do Cruz Maltino. 2 anos mais tarde, foi capa do jornal O Globo e ganhou notoriedade por, supostamente, ter provocado um apagão na sede náutica do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas. A manchete, "A mão de Eurico", ficaria marcada para sempre. Ele teria desligado a energia do local para que a cassação do mandato do então presidente vascaíno Reinaldo de Matos Reis não fosse votada.
o ex-dirigente também foi o responsável pela repatriação de Roberto Dinamite ao Vasco em 80 e tornou-se figura conhecida nacionalmente como vice de futebol do clube. Sob a batuta de Eurico, o Cruz Maltino ganhou 2 brasileiros, uma Copa Mercosul e a Libertadores de 98. Em 2002, foi eleito pela primeira vez presidente do Vasco, cargo que ocuparia até 2008, quando a chapa apoiada por ele foi derrotada nas eleições justamente para Roberto Dinamite. Eurico voltaria a assumir a posição máxima do Vasco em 2014 e sairia da presidência de maneira melancólica em razão de uma decisão judicial no ano de 2017. A justiça entendeu que a chapa de Eurico havia comprado votos para vencer o pleito. Esse tipo de prática suspeita foi trazida à tona pela oposição em praticamente todas as eleições que Eurico participou nos últimos 18 anos. O ex-cartola perdeu força nos bastidores do clube depois do 3º rebaixamento do Vasco para a 2ª divisão, em 2015, quando ele era o presidente em exercício. Antes da atual doença, o ex-dirigente conseguiu superar um câncer na bexiga e outro no pulmão, mas mesmo assim vinha com dificuldades para se alimentar. Atualmente, Eurico ocupava o cargo de presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco. Ele deixa 4 filhos. Eu não vou aqui julgar o Eurico como dirigente de futebol, né? Eu vou, nesse momento, externar meu sentimento à família, né? E claro, como personagem do futebol, o Eurico foi muito importante, recebeu muitas críticas, divergi muito do Eurico, era apaixonado pelo seu clube, até mesmo já agora com essa doença, ele ainda manipulava, essa era a palavra, lá nos bastidores do Vasco da Gama, mas esse é um problema que eles que resolvam lá. Fica aqui o sentimento de que o futebol perde um personagem que recebeu muitas críticas, que lutou muito pelo clube que amava, às vezes errando, muitas vezes errando, outras acertando, defendendo o clube. E eu repito, eu encerro essa participação deixando aqui os meus sentimentos à família do Eurico. Eu também externo meus sentimentos à família, mas não dá para dizer que ele foi um mal do futebol. O Eurico foi mal, foi uma coisa ruim do futebol. Ele é o tipo de modelo de dirigente que a gente ainda tem e que ajudou muito a levar o futebol brasileiro para o nível que ele está hoje. Para o Vasco ele foi espetacular, mas ele não tinha a menor ética para nada. E a vida, ela tem que ser composta também por ética. Então nós temos que separar bem, porque morreu o Coutinho, o bem do futebol, um exemplo, gols e tal. Aí não. Aí, inclusive, o último ato do Eurico foi mexer na votação das urnas. Então, quer dizer, não há coisas... Ele já doente, mesmo assim, como eu disse, ele já doente ainda continuava interferindo na vida do Vasco da Gama de forma negativa. Precisa tomar muito cuidado para a gente não santificar algumas pessoas que morrem. Agora, tem uma coisa assim, em termos de Vasco é indiscutível. No meu livro, O Juramento, deixo bem claro a entrevista com a filha do Barbosa, que o único cara que bancava o Barbosa, já velhinho, aqui na Praia Grande, era o Eurico. Então, quando se tratava de Vasco, não tinha ética para nada. E aí não é julgamento, é informação. E cada um entenda como quiser entender. Vale tudo pelo que você defende? Não vale? Tem que ter ética na situação. Eu procuro levar a minha vida de uma maneira ética. E essa não era uma palavra que cabia na vida do Eurico Miranda. Para ele era vale tudo. É de qualquer jeito. Bom, o show tem que continuar, hein? E nesta terça-feira nós temos a abertura da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América e o Palmeiras estará em campo para enfrentar o Melgar. Então vamos fazer contato imediato de primeiro grau com o nosso repórter Fernando Gavini, que está no Allianz Parque para acompanhar esse confronto. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui do saguão do Allianz Parque, onde a partir das 7h15 da noite o Palmeiras enfrenta o Melgar do Peru pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América. Do lado de fora do estádio tá chovendo, o horário para o torcedor chegar não é dos mais fáceis. Temos mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, mas vamos ver quantos torcedores vão realmente conseguir chegar no horário da partida. Não é fácil chegar nessa hora em São Paulo, né, às 7h15 da noite, sair do trabalho e chegar no estádio, e tá chovendo bastante do lado de fora, ou seja, a vida do torcedor palmeirense que vem para o Allianz Parque não será nada fácil. Agora, sobre o time do Palmeiras, são 10 modificações em relação ao time que empatou com o Mirassol. E o time é quase o mesmo que estreou com vitória na Colômbia, derrotando o Júnior de Barranquilla por 2-0.
A única mudança está no ataque. Borja vai para o banco de reservas e Daverson volta ao time do Palmeiras como grande novidade da equipe. O Daverson, que está suspenso do Campeonato Paulista por causa da cusparada que deu em Richard no clássico contra o Corinthians, mas ele pode jogar normalmente na Copa Libertadores da América, por isso entra em campo no lugar do Borja, que tinha sido titular nas últimas 7 partidas. O único jogador que continua na equipe é o Gustavo Gomes, que fará sua terceira partida seguida em 7 dias e ainda será o capitão da equipe nesta terça-feira. O paraguaio tem jogado com sequência porque o Luan está machucado, sofreu um estiramento muscular, está de molho no departamento médico do Palmeiras. Vamos então à escalação do Palmeiras, que já saiu. É o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Antônio Carlos e Gustavo Gomes formando a dupla de zagueiros e o Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, como volantes, o Felipe Melo e o Bruno Henrique, aí formando aquela linha de 3, do lado direito o Gustavo Scarpa, centralizado o Ricardo Goulart, do lado esquerdo o Dudu e no ataque o Daverson. Portanto, Daverson, a grande novidade do Palmeiras para esta partida contra o Melgar. O Melgar, que não vem bem no Campeonato Peruano, tem apenas 1 ponto em 3 rodadas, 1 empate e 3 derrotas, mas o time também não tem usado seus titulares no Campeonato Peruano. Está se dedicando à Copa Libertadores da América. Para se ter uma ideia, na última rodada perdeu para o Real Garcilaso, mas jogou com apenas um jogador que esteve em campo no empate de 0-0 contra o São Lourenço. Na Libertadores a história tem sido diferente. O Melgar passou por 2 fases eliminatórias antes de chegar à fase de grupos, onde estreou empatando em casa com o São Lourenço da Argentina. O time está se dedicando à Copa Libertadores da América e espera surpreender o Palmeiras. Vamos ouvir a palavra do jogador, do lateral direito da equipe do Melgar. Deixa eu confirmar aqui o nome dele. Vamos confirmar rapidinho aqui, achei. Giancarlo Carmona, lateral direito do Melgar, que ouvimos ontem. Vamos ver o que ele diz a respeito do confronto contra o Palmeiras nesta terça-feira. Ficar atrás esperando o Palmeiras vir para cima talvez não seja uma boa opção. Talvez agredir o Palmeiras também possa mostrar respeito do Melgar aqui, possa mostrar que o Melgar não veio só para se defender, não? Sin duda que sí, es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a salir adelante a presionar. No nos vamos a meter atrás, como te repito, si nos metemos atrás del primer minuto es imposible aguantarlo, así que nada, vamos a hacer frente a un gran rival y obviamente que venimos a conseguir la victoria. É impossível tirar o fato do Palmeiras ser, por jogar em casa, pelo time que tem, ser o favorito para o confronto? Es difícil porque Palmeiras es un equipo grande, te repito, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador, pero bueno, es fútbol, después dentro de la cancha somos 11 contra 11 y el que esté más concentrado y aproveche las oportunidades, sin duda va a sacar una buena diferença. Muito bem, tá aí a palavra do Giancarlo Carmona, pelo menos no discurso, dizendo que o Melgar não vai ficar lá atrás se defender o tempo todo, não, que vai tentar pressionar, tentar marcar em cima o Palmeiras. Vamos ver o que acontece a partir das 7h15 da noite. Michele, daqui a pouquinho eu volto ainda no Gazeta Esportiva com mais informações, direto aqui do Allianz Parque. Obrigada, Fernando Gavini, por todas as informações. Flávio, Garrafa, dá para o Palmeiras ficar com medo desse time que tem um técnico estreante, mas que tem jogadores aí na seleção peruana? Ou não? Não. O técnico tem até passagem pelo Barcelona, eu acho que vai ser um time organizadinho e tal, mas não dá, né? O Palmeiras, ele é muito maior, tem muito mais estrutura, tem muito mais jogadores, tem muito mais investimento. O Melgar, ele veio de pré-libertadores e tal, já fez a parte dele. Então, dentro da normalidade, o Palmeiras ganha bem o jogo, deve ganhar bem o jogo. Espero que dê um pouquinho mais de espetáculo, mas também sei que a maneira de jogar do Filipão precisa ser respeitada. Cada um trabalha do seu jeito. E o Daverson, né? O Daverson é sempre interessante. É sempre digamos que é um bônus do evento. Né? Então vamos ver o que pode acontecer com o Daverson. Mas deve dar Palmeiras. Não vejo muito risco de ver. Não, Flávio. Um time que entra na competição como o Palmeiras, com as pretensões que tem, não pode pensar em outro resultado em casa contra o Melgar que não seja a vitória. Né? Acrescenta-se tudo que foi dito pelo Gavini, o Melgar prioriza a Copa Libertadores, tem motivação, técnico novo, o que disse o jogador que nós não vamos nos colocar a só nos defender. O Palmeiras tem que se impor,
não é? Tem que se impor. Há uma expectativa de que o Palmeiras, obviamente, longe de se dar um espetáculo, mas é um Palmeiras que pelo menos possa vencer convencendo. A torcida do Palmeiras, ela é exigente. Hoje o torcedor, de um modo geral, ele gosta do resultado, faz parte. Mas a torcida do Palmeiras, ela gosta, porque ela vem, entre aspas, mal acostumada pela academia, gosta de um time de resultados, mas um time que jogue bem. E quanto ao Daverson, vamos ver, seja o que Deus quiser. Bom, o Melgar não está, né, numa boa fase lá no campeonato, quem sabe, né, o Palmeiras realmente consiga apresentar um bom futebol, como o Garrafa falou. E o jogo do Verdão é o tema da nossa enquete do dia. Vai lá no site gazetesportiva.com votar. Qual vai ser o resultado da partida desta noite no Allianz Parque? Da vitória do Palmeiras, empate ou vitória do Melgar? Vocês já tinham ouvido falar desse time, Melgar? Sim. Já? Tem algumas participações Libertadores, sim. Bom, Garrafa? Vou até no palpite com placar, 3-0 Palmeiras. E aí, Flávio? Por aí, 3-4-0 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. O golzinho do Melgar vai ser... Se for o primeiro gol do jogo, então, os caras vão se divertir, ficar mandando tweet. Então. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa fazendo seus comentários nas nossas redes sociais através da hashtag Gazeta Esportiva. Pisca, chileno. Pisca. Aê, hashtag Gazeta Esportiva no Twitter. E no WhatsApp, você tem mais uma opção para interagir com a gente. Mande um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, alguma pergunta para os nossos comentaristas aqui, o Garrafa, o Flávio, ou fale alguma coisa com a gente aí, WhatsApp 994791633. Estou aqui para receber sua mensagem, 994791633. Lembrando de gravar com o celular deitado, não você deitado, o celular deitado. Fala o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. E hoje tem mais Brasil em campo pela principal competição de clubes do continente. Depois de estrear na fase de grupos da Libertadores com derrota em casa para o Cerro Porteño, o Atlético Mineiro busca no Uruguai os primeiros pontos na competição. Mas o Nacional está disposto a complicar a vida do Galo. É um jogo difícil, a gente sabe que perder 3 pontos em casa são pontos importantes, então a gente tem que recuperar fora de casa. Vai ser um jogo bastante complicado, mas a gente está focado nisso para conseguir o objetivo, que é conquistar esses 3 pontos. Todo dia somos cobrados, diariamente, então tem que estar sempre focado para absorver isso de melhor maneira possível, porque a gente tem potencial e a gente foi escolhido para estar aqui, então a gente veste uma camisa de um time grande como o Atlético, então a gente tem que pôr nossa responsabilidade em prática. Já o Grêmio, que empatou no primeiro jogo fora de casa, vai fazer a estreia diante da torcida contra uma equipe em crise. Mesmo vencendo na estreia da Libertadores e ainda por cima de goleada, o Libertad do Paraguai demitiu o técnico Leonel Álvarez. Mesmo assim, o tricolor gaúcho não espera ter vida fácil nesse confronto. A gente sabe que é Libertadores, os caras vêm motivados, independente da situação de ter trocado o treinador ou não. Eu acho que a motivação da Libertadores é diferente, ainda mais jogando fora de casa. A gente espera um jogo duro, mas estamos bem treinados, como você bem colocou, Renato. No vídeo passou pra gente tudo aquilo que a gente pode esperar nessa partida. Essa ansiedade de estreia, de Libertadores, acho que passou. Ainda mais jogando fora de casa, a gente sabia que aquela pressão inicial, tanto que eles fizeram um gol, já era esperada. E agora é a nossa vez. A gente está dentro da nossa casa, na arena, diante da nossa torcida. E a gente tem que empenhar um bom futebol para conseguir um bom resultado. O Grêmio é um dos favoritos na Libertadores. Acho que o Grêmio e o Cruzeiro estão muito bem preparados. Acho que eu vejo com mais cara, né, nesse momento. Claro que até o final do ano a competição pode mudar. E o Leonel Álvarez, a Michele falou da demissão dele, é uma coisa curiosíssima. Ele foi demitido depois de uma vitória do time por 4-1. Reza a lenda que ele aproveitava que os jogadores estavam concentrados. Ele não estava e fazia algumas visitas na casa dos jogadores. Opa! Agora, demitiram, agora os jogadores vão jogar e ele tá solto, né? Sim. Então, aí é que tá. Imagina como vai estar a cabeça da boleirada. Nossa! Como tá? É enfeitada.
Bom, nessa segunda-feira, um jogo encerrou a 10ª rodada do Paulistão. O Novo Horizontino venceu o São Caetano e voltou à zona de classificação no grupo do Palmeiras. 9 minutos de jogo, cobrança de falta na área do São Caetano e Everton Senna abriu o placar para o Novo Horizontino, 1-0. O empate do time do ABC veio nessa linda cobrança de falta de Alex Reinaldo, bola no ângulo e tudo igual. Só que 3 minutinhos depois, Adilson Goiano deixou o dele e definiu a vitória do Novo Horizontino, que assumiu a vice-liderança do grupo B, 2-1 e nada mais. Jogo decisivo para os dois. O Novo Horizontino brigando por vaga e o São Caetano brigando para não cair. Público no jogo de ontem, 1.400 pessoas. Renda, R$ 31.900. É por esse tipo de jogo que a gente perde 4 meses do ano. Por esse tipo de competição que dizem que as pessoas gostam. Dá para ver, nota-se. No Rio de Janeiro, o Botafogo enfrentou o Madureira em uma das 4 finais que a equipe tem em busca da classificação na Taça Rio. E no primeiro desafio, o Bota levou a melhor. A vida do Botafogo não manda nada boa na Taça Rio. E a coisa parecia que ia desandar quando Marcinho fez contra, 1-0 Madureira. A reação começou aos 16 do segundo tempo. Jonathan pegou bonito de esquerda e deixou tudo igual no Engenhão, 1-1. E a 6 minutos do fim, Chiesa desencantou e garantiu a vitória do Bota. O último gol dele havia sido em setembro do ano passado. E ficou nisso, 2-1 Botafogo e fim de papo. O árbitro de vídeo, ou VAR, pela sigla em inglês, tem provocado muita polêmica no Brasil e no mundo. A CBF já confirmou a novidade para a disputa do Campeonato Brasileiro. E para entender melhor como essa tecnologia funciona, nós enviamos o nosso repórter Alexandre Silvestre para testar o equipamento. Olha aí o VAR, o árbitro de vídeo. Muito prazer, VAR, Alexandre Silvestre. Falamos aqui da sede da Federação Paulista de Futebol, nesta sala de simulação dessa tecnologia que vem para ajudar a arbitragem no futebol brasileiro e mundial. Roberto Perassi, por favor, tudo bem? Prazer, Silvestre. Instrutor de arbitragem, o prazer é nosso. Explique, escalhe o seu time aqui do VAR, por favor. Quem são essas pessoas, as funções delas? Perfeito, esse time é importante. Começamos aqui pelo AVAR. O AVAR... AVAR, exatamente. Ele é um auxiliar do VAR, tá? Ele trabalha com o monitor todo o tempo no jogo ao vivo. Ou seja, se ocorre alguma questão que você, na função de VAR, irá checar, ele é responsável por dar continuidade ali no jogo, assistir o jogo ao vivo na sequência. Aqui fica o VAR. Aqui fica o VAR. No caso, eu hoje, né? No caso, você, Silvestre, que vai ter a responsabilidade de nos ajudar nas decisões em que o árbitro, porventura, se equivocar, ou decisões claras, que é o que o protocolo determina. Esse protocolo que você tem à mão, ele determina 4 situações específicas. Gol. Gol. Se foi pênalti. Exato. Se merece cartão vermelho, expulsão. Cartão vermelho direto. E aqui, se o cartão foi aplicado por um jogador de maneira errada, né? Se houve um jogador errado. Se houve um erro de identidade na aplicação do cartão pelo árbitro a qualquer jogador. Esses 2 operadores é que trabalharão diretamente com você e trabalharão diretamente com o VAR. São responsáveis por jogar todas as imagens solicitadas pelo VAR. Fazer os cortes. No botão verde, toda situação que você considera que deva ser analisada, você faz uma marcação. Em tempo real. Eu estou vendo o jogo, fiquei na dúvida, marcou. Vai marcando. E esse botão, que é o botão vermelho, este botão é fundamental, porque é através dele, e quando essa tela fica vermelha, é que você está abrindo a comunicação com o árbitro. Esse aqui vai ser o nosso ambiente. Aqui o seu monitor, né, Perassi, para você poder analisar quando eu te der uma recomendação, se você quiser catá-la. Assim que você me der a recomendação de que eu devo ir na área de revisão... Área de revisão. E que você vai me oferecer sempre as melhores imagens para que eu chegue à conclusão, eu me desloco para essa área e assim vai acontecer lá no campo de jogo com os árbitros, na situação real. Eles se deslocam para aquela área, não deve haver ninguém próximo a essa área. Tá preparado?
para tecnologia, a gente nunca está tão Não, para essa preparado. brincadeira que a gente vai fazer. Eu também não estou, eu não estou nada preparado, mas vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos juntos. Bola rolando, minha gente. Possível falta. Possível toque de mão ali. Possível impedimento. O último toque... O árbitro deu gol, tá, Silvestre? O árbitro deu gol. Eu não dou falta, mas para mim é impedido. Vamos consultar o Perassi lá embaixo? Isso aí não tem que consultar aí. Impedimento claro. Impedimento tá? claro. Pode, então aí seria informação para cancelar o gol por impedimento. Pode impedimento. passar essa informação pro Perassi, por favor. O Perassi, pelo VAR aqui, foi gol impedido, então anula. Okay. Este toque de mão, que ele é interpretativo, este você precisa pedir para que eu vou olhar. Se o jogador tivesse em posição legal, aí você precisa, por quê? Porque houve uma situação de mão dentro da área para o ataque. Então não pode prevalecer a sua opinião com relação a essa situação. Aqui é falta? Aqui é falta. Ombro não, aqui é. Bíceps ainda. Cara, falta do zagueiro. Agora, se foi na área ou não, é uma outra conversa. Isso, essa é a decisão também. Pênalti. Ok. Isso. Infração cometida dentro da área. Pênalti. Você passou com firmeza, não tem como eu ter dúvida. Se você ficasse aqui gaguejando, olha, rapaz, espera um pouquinho. Olha, minha insegurança provoca em você... Total, porque eu não tenho imagem. A situação de ver eu tô na cego. telinha. Você funciona como meus olhos. Gente, a conclusão que eu tenho é que é mais difícil apitar com o VAR. Eu preferiria ter só um apito e apitar o jogo. É muita coisa. Mas vocês são os especialistas. Na realidade, o importante desse processo é seguir o que está no protocolo. Os erros claros, aqueles crassos de bolas que entram totalmente, voltam para o campo de jogo. Isso aí, exato. Isso é que muitas vezes não se define por uma questão de olhar da equipe de arbitragem no campo de jogo. Esses é que não poderão passar. E aí é que está a importância da presença do VAR nesse momento. Hashtag Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, beleza? Lá tem comentários, vídeos, a íntegra do programa e os melhores momentos, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos falar do São Paulo, pelos lados do CT da Barra Funda, segue aí se imperando a lei do silêncio, foco total na preparação para o clássico do próximo sábado contra o Palmeiras no Pacaembu. Osmar Garrafa traz o noticiário do Tricolor. É isso, Michele. Mais uma semana cheia para o São Paulo na preparação do clássico de sábado contra o Palmeiras no estádio do Pacaembu. E essa será a 4ª semana cheia que o Mancini tem para trabalhar a equipe. Desde a saída do Jardine, ele teve sempre toda a semana para trabalhar o time e até agora em 4 jogos foram os seguintes resultados: 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Vale lembrar também que nos últimos 7 jogos o São Paulo só venceu uma partida. E tudo isso é ingrediente para o grande clássico contra o Palmeiras. O São Paulo ainda está na zona de classificação, é o 2º colocado do grupo, mas um tropeço e uma vitória do Oeste contra o Corinthians no domingo pode complicar a vida do São Paulo. Por isso, o clássico está sendo encarado como uma decisão de campeonato para o São Paulo Futebol Clube. Vale lembrar também que durante essa semana ninguém falou, não tivemos nenhuma entrevista. Hoje o treinamento começou um pouco mais tarde, pudemos acompanhar a atividade, mas ainda não tivemos a palavra de nenhum jogador do São Paulo se manifestando a respeito do clássico. Tamanha a importância dessa partida. A notícia de hoje: o Nenê está vetado pelo departamento médico, não participou da atividade de ontem, existia uma expectativa de que se movimentasse hoje e isso acabou não acontecendo. O Bruno Alves está suspenso, o Carneiro, que tinha condição legal de jogo, ele pegou 2 jogos de suspensão referente à partida contra o RB Brasil e por isso já cumpriu 1, fica de fora, mas o departamento jurídico do clube está entrando com efeito suspensivo. Outro que também fica fora é Everton. Reinaldo, boa notícia, o jogador já está saindo da transição e deve retornar à lateral esquerda, o mesmo acontecendo com Jonathan Gomes. Lisier e Birubiru, esses estão em final de transição, podem até ser relacionados para a partida, mas ficarão apenas com opção no banco de reservas. Vale lembrar que o São Paulo ainda tem o treinamento de
de quarta, quinta e sexta-feira para definir a equipe. Amanhã a atividade deve ser fechada, vamos acompanhar só o aquecimento, quem sabe amanhã podemos conversar com algum jogador do São Paulo, repito, no próximo sábado, 4h30 da tarde, partida decisiva para o Tricolor. Tá aí, Flávio, olha, e hoje eu peguei algumas informações de bastidores lá no São Paulo e fiquei preocupado, sabe? Descobri um pouquinho como é que se deu a saída do Jardine, a situação do Raí, referente a Leco, a boleirada parece que não curte muito Mancini, sabe? As coisas não estão se encaixando muito no São Paulo, não. O Cuca tem que chegar o mais rápido possível, mas desde que tenha condição, e o São Paulo, na matemática, ele precisa ganhar o jogo, para não ficar dependendo de outro resultado. Do Palmeiras. Especificamente Corinthians e Oeste também, né? Ele tem ganhado do Palmeiras, isso, para depois não ficar dependendo do Corinthians. Pois é. E nos últimos 4 jogos só venceu 1. Ganhar do Palmeiras é melhor torcer pro Corinthians, porque realmente... Entendeu? Então... pode ganhar, futebol é futebol. Claro. Agora, uma coisa você tem que dizer que há coerência no São Paulo. Não rende, não joga e não fala. Não. Perfeito. Vai falar o quê também, né? Também tem isso. Bom, ainda no assunto São Paulo, ontem o Alexandre Silvestre fez uma entrevista exclusiva com o técnico Muricy Ramalho, ex-treinador Muricy Ramalho, ídolo da torcida São Paulina, e ele não mediu as palavras para falar do péssimo momento do Tricolor. Sobrou para todo mundo. Dá uma olhada porque está muito legal. Eu não acredito em sapo, não acredito em sorte, não acredito em nada disso, entendeu? Eu acredito que o São Paulo ganhou tanto que achou que estava tudo certo. Achou que eles eram o único time, porque sempre se falava que o São Paulo era o melhor, e era melhor mesmo em termos de CT, em termos de tecnologia. Tudo que era novo, o São Paulo tinha. Eu acho que o São Paulo parou no tempo. Soberba? Eu acho soberba e parou. Parou, cara. Parou, e os outros times vieram atropelando. Vieram atropelando, e aí quando você quer, já era. O problema do São Paulo, eu acho que ele tem que reconhecer que está mal. E a gente não vê isso. Por quê? Se apega no negócio de mandar o técnico embora. Igual mandaram a Aguirre faltando 5 jogos. E aí efetivaram um menino que ainda não estava pronto, sem informações direito, sem saber o que enfrentar, né? E aí se equivocaram de novo. Então, sabe, as tomadas de decisões não estão boas no São Paulo. Mas só que vai me desculpar, né, que no final, a gente percebeu que, por exemplo, não ouviram o Ricardo Rocha e nem ouviram o Lugano. O Raí ficou meio que sozinho. E ele fez que nem os outros. Na minha opinião, ele fez que nem os outros. Não, manda embora. Nós estamos com problema? Manda embora. Falta 5 jogos, manda embora. O que aconteceu nos 5 jogos? Nada. E é meio assim, sabe? Você olha assim, eu vou trocar, mas eu não sei se vai dar certo. Não pode ser assim. Tá certo que o Jardine realmente não tinha experiência para dirigir um time desse tamanho, e não tinha mesmo. Não é um problema de conhecimento. Tem conhecimento. Todos nós conhecemos um pouquinho de futebol. Só que aquilo ali é um gigante, cara. Aí eles têm que falar não para muita gente. E esses garotos não conseguem falar não. É difícil, cara. Que é o que está faltando, um pouco de humildade. Essa é a palavra, né? É a humildade de reconhecer que, não está fazendo as coisas direito. Queria parabenizar o Silvestre, que trouxe essa declaração importante de uma figura emblemática do São Paulo, que é o Muricy. E ele não preservou nem o Raí. Não o Raí jogador, o Raí que tem uma história brilhante no São Paulo. O Raí dirigente. Claro. O que o Muricy fala aí, que é mais do mesmo. O Raí é mais do mesmo. O Raí optou por ser dirigente de futebol e tem que ser cobrado como tal. Perfeito. E não está fazendo a lição de casa. Está fazendo o que os outros fazem. Não venceu, vai embora. Perdeu os aliados, perdeu o Lugano, que o Lugano foi chamado para a contratação do Aguirre na apresentação, mas para mandar embora o Lugano não foi consultado. O Lugano vazou, Ricardo Rocha, que fazia o vestiário, vazou. O Raí não tem o vestiário e está aí o resultado do São Paulo. Ou seja, a informação que eu tinha está aí na boca do Muricy. E se tem alguém que conhece do São Paulo, apesar de ser setorista do São Paulo, não vou nem comparar do conhecimento do Muricy dos bastidores. A notícia chega para ele. E lembra que a gente tinha falado no Mesa Redonda que o Ricardo Rocha também ia embora? Logo Silvestre depois que adiantava lá atrás. Já adiantou lá atrás? A gente adiantou no Mesa Redonda, né? Reportagem completa você confere domingo no Mesa Redonda, tá bom? E a gente vai novamente para o Allianz Parque com as últimas notícias do confronto entre Palmeiras e Melgar pela Libertadores. Gavini? Chamar.
Alô, Michele, falando aqui de novo do Allianz Parque. Parou de chover, pelo menos. É uma pancada muito forte. Naquele momento em que entrávamos ao vivo no começo da Gazeta Esportiva, chovia bastante aqui no entorno do Allianz Parque. Um detalhe é o seguinte: lá dentro do estádio existem muito poucos torcedores. E o movimento aqui, se você olhar no entorno do Allianz Parque, pode ver o torcedor palmeirense chegando, não é não está dos mais movimentados o entorno do Allianz Parque. Ou seja, claramente o torcedor tem dificuldades para chegar ao Allianz Parque nesse momento, porque faltam 25 minutos para o jogo. Lá dentro ainda o público é pequeno e o torcedor vai chegando ainda aos poucos ao estádio. Deixa eu ver, vem cá, tá dando tchau pra gente aqui, vem falar com a gente. Qual que é a expectativa para esse jogo do Palmeiras? Meu filho, 4-0. Fácil, animadona assim. Animador, leva o Palmeiras, uhul. Vem cá o senhor também. Tá nessa empolgação dela também? Estamos sim, vai ser um puta jogo, vai ser muito bom, nós esperamos 4-0. Agora me fala uma coisa, falta 25 minutos, o movimento não tá tão grande aqui no entorno. Foi fácil chegar aqui? Teve chuva, trânsito, esse horário não é fácil? Nós chegamos cedo, um pouquinho antes da chuva, e deu tranquilo para chegar. O que existe aqui é um pouco de confusão de bilheteria, essa coisa toda, mas isso faz parte do processo, não tem como, né? Mas, pô, desde a hora que saímos, o negócio é a diversão, é curtir. E curtir o jogo do Palmeiras hoje? Ah, com certeza, o negócio que vale é a diversão. Vale qualquer sacrifício? Com certeza! Com certeza! Porco! Valeu! Tá aí o simpático casal palmeirense chegando para curtir a partida entre Palmeiras e Melgar. Palmeiras nunca jogou na história contra o Melgar. É a primeira partida do Verdão contra a equipe peruana. Palmeiras busca a sua segunda vitória nesta edição da Copa Libertadores da América, Michele. Valeu, Fernando Gavini. Amanhã reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. Ótimo trabalho para você. Você achou aí de casa que a gente não ia falar do Corinthians, não? Achou errado. O Timão desembarcou essa madrugada em Fortaleza, onde amanhã encara o Ceará do Lisca Doido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo com poucas horas de sono, o lateral Fagner atendeu a imprensa antes do treino desta tarde na capital cearense. Acho que a gente tem que tentar fazer um grande jogo, né? Primeiro passo. A gente vem no clássico também, a gente sabe da importância de fazer um grande jogo fora. Principalmente pelo fato da viagem, do desgaste, né? Então a gente tem que estar bem concentrado, procurar descansar bem esses dias, né, antes do jogo, para que a gente consiga fazer um grande jogo aqui e levar uma boa vantagem para casa, se possível. É uma equipe chata, uma equipe difícil de se jogar aqui, né, dentro dos seus domínios, né? A pressão a gente sabe que existe, então a gente tem que ter uma tranquilidade muito grande, né? O Fábio vai passar tudo para nós ainda como estratégia, o que ele pensa para o jogo, para que a gente possa tirar proveito das melhores situações para a gente fazer um grande jogo. As maratonas são difíceis, né? Os jogos que nós tivemos naquelas maratonas foi mais na base da conversa, na base da recuperação dos atletas mesmo. A gente sabe que a intensidade dos jogos são altas, né? Não tem como você exigir muito nos treinamentos, né? Além da recuperação e fazer com que todos estejam bem para o dia da partida, né? Mas isso são coisas que acontecem no futebol brasileiro, a gente tem que ir se adequando. Eu acho que o entendimento de todos os atletas em cima daquilo que o Fábio passa para nós, né, na base da conversa, tem sido muito bom, né, e a gente vem demonstrando isso nos jogos importantes, né, então a gente ter a consciência que são 2 jogos, né, saber que o clima é um pouco diferente, né, tem todo um desgaste maior pela viagem, né, para que a gente consiga fazer um grande jogo aqui e, como eu falei, se possível, levar uma vantagem para São Paulo. Bem rapidinho, nossas redes sociais, põe na tela, Facebook/Gazeta Esportiva, Instagram e Twitter, @Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, se inscreva. WhatsApp, pode pôr os vídeos na tela, Chile? Oi, amigos do Gazeta Esportiva, meu nome é Anderson de Guarulhos. O único motivo do Borja não tá fazendo gol é que nem diz o Mano Menezes, os deuses do futebol abandonou ele. Salve, salve, palestrinos! Boa noite, Michele. Meu nome é Mauro, moro aqui na Paulista e o resultado do jogo Palmeiras e Belgar hoje 7-0. Eu estou imitando o Chico Lang, hein? Boa noite, meu nome é Reginaldo aqui da Vila Ema. O resultado do jogo vai ser Palmeiras 1, 2, 3, Belgar 0. Um abraço a todos da mesa aí.
Exclamação. Muito bem, e hoje à noite tem show de bola. A partir de que horas, Osmar Garrafa? É o pós-jogo do Palmeiras, 7h15, 8h15, 9h15. Também acabou o jogo do Palmeiras, vem com a gente. Acabou o jogo do Palmeiras, tudo ao vivo você confere no site gazetesportiva.com. Show de bola com Osmar Garrafa. E Alexandre Silvestre hoje não tá, né? Nossa enquete, resultado final da nossa enquete vai dar o quê? Vai dar Palmeiras, né? Claro, 63% dos votos. E o que aconteceu, Flávio? Champions League, o Atlético de Madrid ganhou 2-0 do Cristiano Ronaldo, né? Da Juventus, e quando saiu, acabou o jogo, gozaram ele. Ele fez só assim, ó, espera. 3-0, 3 gols do Cristiano Ronaldo, para aprender a não falar com quem é maior que você. E outra coisa, você é o cara. O Guardiola jogava hoje por um empate contra o Schalke 04. Você sabe que o Guardiola é um cara de uma filosofia tranquila. Vamos garantir o resultado. Meteu 7-0 no Schalke 04, jogo que ele podia empatar. Ou seja, o Guardiola meteu 7 em alemão. Nossa Senhora. Falta um Guardiola e falta um Cristiano Ronaldo para nós. Última notícia, gente. Faleceu na tarde de hoje a Laís Helena, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, medalha de bronze no Mundial de 71. Ela completou 76 anos na segunda-feira. Lutava contra um câncer, tem diversas medalhas na seleção campeã sul-americana, 5 vezes bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, na Sul-Americana, né? Nossos pêsames a toda a família, aos amigos da grande Laís Helena. A gente fica por aqui e, como não poderia deixar de ser, mais uma vez nós encerramos hoje o Gazeta Esportiva em silêncio. Boa noite para vocês e até amanhã.